Olá, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Essa diferença de potencial elétrico nós vamos chamá-la de DDP, que é a diferença de potencial elétrico. Na aula passada nós vimos o que era o potencial elétrico num determinado ponto. Agora nós vamos brincar com essa diferença de potencial. Então vamos supor que eu tenho a nossa carga aqui gerando um campo elétrico, nossa carga Qzão. E nesse ponto A eu coloco a minha carga de prova, a minha carga teste. Nós sabemos que a carga teste tem um campo elétrico irrelevante. E essa carga teste, como ela está carregada positivamente, ela vai sofrer uma força elétrica para a direita. Essa força elétrica vai ser uma força elétrica de repulsão. Vamos supor que essa minha carga Qzão é uma carga fixa. E essa carga teste ela é uma carga livre, que eu posso soltar ou abandonar a qualquer momento. Mas por enquanto eu estou segurando essa carga teste no ponto A. Então se eu estou segurando a minha carga teste no ponto A, ela está fixa no ponto A. E se eu abandono ela, essa força que essa carga Qzão exerce em Qzim faz com que essa carga se desloque em direção ao ponto B. Então vamos supor que aqui vai ter um deslocamento dessa carga entre os pontos A, B. Opa, espera aí. Se essa carga sofre força e quando eu abandono essa carga ela pode sofrer um deslocamento, então será que essa carga elétrica vai realizar trabalho? Sim, a nossa carga ela vai realizar trabalho. Vamos relembrar lá em Física 1. O que é trabalho? Nós representamos pela letra W aqui. Ou alguns materiais didáticos representam pela letra tal ou T maiúsculo. Trabalho nada mais nada menos que força vezes o deslocamento. Não a distância percorrida, mas o deslocamento sofrido pela carga. Olha, essa carga está sofrendo força. E ela sofre deslocamento entre os pontos A e B. Então, se ela sofre deslocamento, ela realiza trabalho. Nós sabemos que todo corpo, quando ele recebe energia, ele pode realizar trabalho. Lembra daqueles enunciados, aquelas brincadeiras com a caixinha? Quando alguém exerce uma força sobre uma caixinha, ele está transferindo força para essa caixinha e se ela deslocar, ela está realizando trabalho. Quando eu peguei a bolinha e levantei a bolinha, qual que é a força que está atuando sobre essa bolinha? É a força peso que está puxando ela para baixo. E quando eu abandono essa bolinha, ela sofre deslocamento. Então a força peso exerce uma força na mesma direção e sentido do deslocamento, então está realizando um trabalho que nós chamamos de trabalho motor. Então o que vem a ser essa diferença de potencial? Diferença de potencial também é conhecido como tensão elétrica. Então, ou voltagem, diferença de potencial, pode ser conhecido como DDP, tensão elétrica ou voltagem. Olha, a diferença de potencial entre dois pontos, que é o ponto A e o ponto B, alguns materiais didáticos representam também diferença de potencial com a letra U. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B pode ser representado também pela letra U. Beleza até aí? Então, tá bom. O que é essa diferença de potencial? O que é essa diferença de potencial? Vamos